Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês na Oscar Cursos, na nossa revisão, no nosso aulão de véspera, no exame da OAB que você fará amanhã, a primeira fase do exame 44 do exame. Eu quero me apresentar, eu sou o professor Oscar, sou professor de Direito Penal e de Processo Penal aqui na Oscar Cursos. Eu sou o que trabalharei com vocês hoje a matéria de penal e no outro bloco nós falaremos sobre processo penal. Além de mim, nós temos outros grandes professores aqui, Beto Rossi, o Alisson Rachid, Abacuque Sodré, Daniela Negri, professora Daniela Oliveira, enfim, vários professores que farão você revisar os principais pontos para você que já se preparou, claro, né? Não existe milagre, mas um dia antes é importante você reativar o seu cérebro, a sua mente, lembrar daquilo que você já estudou. Para mim foi muito importante quando eu fui aprovado no exame da OAB, tá certo? O exame era no domingo e no sábado eu não quis me desgastar e eu tomei uma decisão muito importante. Foi a primeira revisão de véspera na extinta LFG, Rede LFG de Ensino, né? Luiz Flávio Gomes, que era um excelente curso. Ele disponibilizou esse aulão de véspera pela internet, totalmente gratuito, como eu estou fazendo aqui com vocês hoje. E eu lembro que várias coisas que eu vi um dia antes da prova caíram e foi essencial para minha aprovação. Então, se você se atentar aqui, você com certeza conseguirá matar várias questões e você será aprovado para enfrentar a segunda fase, também vencer e logo logo estar do lado de cada mesa conosco na advocacia, na atuação da defesa, do interesse das pessoas que confiarão em você, beleza? Vamos falar sobre direito penal e vou começar falando sobre direito penal da parte geral, sobre teoria do crime. Veja, se tem uma matéria importante, se tem uma matéria extensa, é a matéria de direito penal. Então não tem como, por mais que eu tente trazer aqui, num aulão de véspera, os pontos mais importantes, eu separe aquilo que eu acho que seja realmente relevante. Ainda assim, nós teremos um conteúdo extenso, um conteúdo denso. Então, infelizmente, teremos que abordar, mas não é nada do que você nunca viu. Nós vamos falar dos principais pontos e vamos reativar na sua cabeça tudo isso daí, beleza? Vamos lá. A primeira parte que eu quero falar com vocês em teoria do crime, que traz na parte geral não os crimes em espécie ainda, mas as bases do direito penal. Já no artigo 1º, nós tratamos aqui do princípio da legalidade. Não sei se você lembra dos princípios do direito penal, mas o artigo 1º ele já traz o princípio da legalidade ou o princípio da reserva legal. Ou seja, não tem como você punir alguém por crime sem que tenha uma lei anterior àquela atitude que você quer punir que fale determinada situação é crime. Se não tiver algo legal, alguma coisa palpável, uma lei falando determinada conduta é crime, não é crime. Por mais reprovável que seja. Eu sempre falo com meus alunos na faculdade de Direito, na graduação, ou mesmo quando nós ministramos aula para os cursos preparatórios, eu dou um exemplo que foi excelente, que eu lembro que eu ouvi do professor Hélio Narvaez, que era professor de Direito Penal, em um outro curso fantástico, juiz de direito, um professor exímio. E ele deu um exemplo que me gravou muito. Imagine, responda rápido. A filha manter relações sexuais com o próprio pai. Uma filha de 20 anos de idade. O pai de 45 anos e ambos têm uma relação ali incestuosa. Pergunto, é crime ou não é o pai ter relação sexual com a filha? Se você respondeu que sim, com certeza deve ter respondido, ainda que você não falou, você pensou. Tenho certeza, você respondeu moralmente. Por quê? Porque na nossa sociedade, essa é uma conduta repugnante. Essa é uma conduta reprovável. Isso não é aceitável na nossa sociedade, que um pai mantenha relações sexuais com a própria filha, certo? Porém, nós temos que entender que eu trouxe dois exemplos aqui, dois dados importantes que talvez você não tenha se atentado. Eu falei que a filha tem 20 anos e o pai tem 45. E em momento algum eu disse que foi forçada a relação. A relação, por mais repugnante que seja, foi consentida.
O que você quer dizer com isso, Oscar? Eu quero dizer que por mais reprovável moralmente, socialmente que seja uma conduta, se não tiver uma previsão legal falando que é crime, não é crime. Oscar, mas isso é horroroso, sim. Só que eu falei que a menina é maior. Ela tem 20 anos, ou seja, ela não é vulnerável. E dessa forma, não sendo vulnerável porque ela já atingiu a maioridade, se ela consentiu com o ato sexual, por mais reprovável que seja, por mais nojento que você ache, e de fato é, não é crime. Entendeu o que eu quero dizer? Então veja, quem define o que é crime e o que não é crime é a lei. E aí você vai aqui no Código Penal, na parte geral, e já começa no artigo 1º, que fala da aplicação da lei penal e sobre a anterioridade da lei. Tá? Anterioridade, ou seja, quando acontece uma atitude, tem que ter uma lei antes dele falando que é crime. Não é possível no nosso ordenamento jurídico que um ato aconteça e posteriormente esse ato se torne crime e retroaja para punir o que já tinha sido feito. Percebe? Isso não é possível. É necessário que já seja crime. E aí o artigo 1º vai dizer o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, o artigo 1º mata no ninho toda e qualquer possibilidade de punição a fatos anteriores à lei incriminadora. Fique atento a isso. É possível que caia na sua prova, no enunciado, como já caiu em outras situações, uma situação fática, um caso concreto, né, ali, que o enunciado traga para você, e vai falar quando que a lei foi editada, quando a lei entrou em vigor, na verdade, e quando o ato foi praticado. Veja, fique atento, quando o enunciado começa a trazer muitos detalhes com datas, tanto da lei quanto do ato, já fica ligado que pode ser que ele esteja testando o seu conhecimento sobre a anterioridade da lei penal, ok? Muito bem. Então, passamos agora a verificar um outro alicerce, né, que já é trazido ali no Código Penal, na aplicação da lei penal, que fala sobre a lei penal no tempo, ok? Bom, a lei penal no tempo significa o seguinte: quando você vai considerar que seja crime uma situação, porque o tempo do crime, ele se considera praticado no ato da ação ou da omissão, que é o que nós chamamos de teoria da atividade. Tá certo? Nós veremos mais adiante sobre o lugar do crime, mas sobre o tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação do agente criminoso ou da omissão desse agente criminoso. E aí nós verificaremos aqui o seguinte do artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais. Um segundo ponto que nós vamos tratar, importantíssimo também no direito penal, é um instituto trazido com o nome de abolitio criminis. É um termo em latim, mas é muito importante que você saiba, porque é assim que vai aparecer na doutrina e é assim que vai aparecer na sua prova. Abolitio criminis, que significa a abolição de um crime, diz respeito à seguinte situação. O agente criminoso, ele pratica um crime, ou seja, ele pratica uma ação ou omissão que, quando ele praticou a ação ou omissão, era crime. Mas, posteriormente, essa atitude, esse ato, deixa de ser considerado crime. Agora, se anteriormente eu já falei para vocês que não tem como retroagir uma lei que torna a atitude incriminadora para alcançar atos já praticados, nesse caso, quando beneficia, sim. Ou seja, não pode considerar que algo seja crime se na época que ele fez não era considerado crime. Do contrário, sim. Ou seja, a pessoa pratica um crime e posteriormente vem uma lei falando: determinada conduta não é mais crime. Oscar, por favor, um exemplo. Claro. Até 2005, adultério era crime. Exatamente. A infidelidade conjugal era considerado crime. Então, muitas pessoas que responderam pelo crime de adultério, então veja bem,
Quando a pessoa muitas vezes, além da ação de divórcio, né, que seria gerada pelo adultério comprovado, ele também responderia criminalmente se a vítima assim o quisesse. Quando, em 2005, houve uma lei falando adultério não é mais crime, por motivos diversos, dentre eles, de que é uma questão mais para o lado moral do que tem uma relevância para o direito penal, né? Não se viu mais necessidade de punir alguém que é infiel, né? Até porque as relações mudaram, o Código Civil de 2002 deu um outro caráter ao casamento, diferente do do Código de 16, que trazia um viés quase que mesclado ali com princípios religiosos da Igreja Católica, sobre a indissolubilidade do casamento, enfim. Não importa. O fato é que não deixou de ser crime. Então, quem respondia por essa conduta criminosa, que era o crime de adultério, deixou de responder. Oscar, mas se ele já tivesse cumprindo pena, logo em 2004, final de 2004, ele estivesse cumprindo essa pena, mesmo que não fosse uma pena de prisão, porque de fato não era, mas ele estava respondendo qualquer outro tipo de pena. Eu estou dando um exemplo disso daí, mas poderíamos ser outro caso. Outro exemplo, o crime de mendicância, até 2005 também, né? Ambos em 2005, havia o crime de mendicância. Ser mendigo era crime, tá? Então veja bem, hoje em dia, por exemplo, no centro de São Paulo aqui, teríamos uma leva, né? Era só parar o camburão e começar a colocar gente dentro das viaturas, porque de fato só o fato de estar mendigando, pedindo esmola, uma coisa ou outra, já era crime. Isso deixou de ser crime. Então, quem respondia pela mendicância deixou de acontecer. E qualquer outra conduta. Então, novamente eu digo para vocês, se no seu enunciado, falando sobre a abolício criminis, né, a lei penal no tempo, ou seja, que um fato era crime e deixou de ser considerado, retroage? Sim, é abolício criminis. Mais adiante nós veremos, mas eu quero falar já. Existe abolício criminis, que faz a abolição do crime, ou seja, o crime deixa de ser considerado uma atitude punível penalmente. E tem a novatio legis in melius, que é a nova lei que não deixa de ser crime, mas traz uma pena mais branda, mais leve. Tá? Não confunda. A abolício criminis extingue todos os efeitos penais, extrapenais, tudo que decorria daquela pena não é mais crime. A novatio legis in melius, ela traz uma situação, vou dar um exemplo prático para você que você vai lembrar. Lei de drogas, tá certo? Anteriormente, na lei anterior a 2006, que era uma lei de 76, o crime, que era do antigo artigo 16 da lei anterior, trazia uma pena significativamente severa contra a pessoa que era presa em curso no artigo 16 da lei antiga como usuário de maconha, por exemplo. Ia preso. Aí vem o artigo 28 da lei 11.343 de 2006, né, que é a nova lei de drogas, que já não é mais nova, porque está com quase 20 anos, mas a gente chama de nova lei em relação à anterior. E ela traz ali uma figura quase que insignificante, né? É uma despenalização. Ou seja, pega o maconheiro ali, se não for reincidente, leva para uma audiência, vai receber uma admoestação verbal do juiz, né? Ou seja, vai levar um pito, como nós dizíamos antigamente. O juiz vai falar, olha, não faça mais isso, hein? Por favor, pare de fumar maconha. Como as avós sempre falam, você não está fumando droga, né, filho? Você não está fumando droga, né? Então, veja, para quem ia preso agora ser chamado e o juiz dar uma chamada, uma admoestação, e falar para ele frequentar cursos de conscientização dos efeitos da droga, é uma despenalização, certo? É. Mas nós não podemos falar que não há mais crime. Não é porque a pena se tornou quase que insignificante que está tudo certo, não foi legalizado. Percebe? Então, de um lado, nós temos a abolício criminis, que de fato tira todos os efeitos penais e extrapenais, inclusive se estiver cumprindo pena, em fase de execução da pena. E temos a novatio legis in melius, ou seja, uma lei nova
que não deixa de ser crime a conduta, mas dá uma maneirada, beleza? Seguindo aqui, o parágrafo único vai trazer o seguinte: a lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplique seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que significa isso? A pessoa já tem contra si todos os efeitos da pena, transitou em julgado, ou seja, vocês sabem que a certidão do trânsito em julgado, ela encerra toda e qualquer possibilidade de recurso e a pessoa simplesmente tem a opção de cumprir a pena, ela não tem outra coisa a fazer. Se quando lá na frente, já com a certidão do trânsito em julgado, tiver essa lei que melhora a situação do réu, ela retroage sim, ok? Vamos direto para o artigo 4º agora, porque nós vamos tratar os pontos mais importantes e agora falaremos sobre o tempo do crime. O artigo 4º vai trazer para vocês que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, que eu já falei anteriormente, ainda que outro seja o momento do resultado. Oscar, o que isso significa? Aqui nós estamos vendo como nós vamos diferenciar o crime consumado do crime tentado. Consumou o crime ou é um crime na forma tentado? Houve uma tentativa de crime. Como que eu vou saber isso? Pelo tempo do crime. E a lei foi diligente, inclusive, de trazer essa informação. Considera-se praticado, ou seja, quando praticou o crime, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Eu vou dar um exemplo clássico, básico, que você vai ver sempre nas doutrinas e possivelmente nas aulas que tratam nesse ponto, mas eu acho que não tem outro exemplo, até porque é sobre o crime de homicídio, que é o crime maioral, né, por excelência, o crime mais grave, porque a vida é o bem jurídico mais importante e é o primeiro da lei da parte especial. O crime de homicídio traz a conduta no caput, matar alguém. O que é matar? Conduta aberta. Qualquer ato que seja praticado contra a vida de alguém, que gere o fim da vida, é o crime de homicídio. Isso é matar. E quando você considera que a pessoa morreu, a gente vai considerar sempre do ponto de vista médico, quando há a cessação das atividades cerebrais. Não é quando para o coração, é quando para as atividades cerebrais. Muito embora seja óbvio que, né, quando há uma parada cardiorrespiratória, depois de um tempo será inevitável o óbito. Mas por que houve essa alteração? Houve essa alteração por conta da doação de órgãos em 1997, porque para que fosse possível fazer o transplante, né, a doação de órgãos, o coração tinha que continuar batendo e muitas vezes as atividades cerebrais já cessavam, que é chamada de morte cerebral. Quando ocorre a morte cerebral, o indivíduo já morreu. E com a morte se consuma o crime. Então veja bem o exemplo. O agente criminoso efetua um disparo hoje contra a vítima. A vítima consegue ser socorrida, é hospitalizada e somente uma semana depois ela vem a óbito. Quando foi ocorrido o crime? No momento da ação ou da omissão. Hoje, quando ele efetua o disparo, esse é o momento. Mesmo que tenha morrido depois de um mês, depois de um ano. Agora nós vamos falar sobre o lugar do crime, tá certo? O artigo 6º, pulamos para o artigo 6º, falando onde se considera praticado. Até agora nós estamos vendo quando. E agora nós verificaremos onde. E o artigo 6º vai dizer o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ou seja, o artigo 6º traz aqui duas opções, que a doutrina chama de ubiquidade. Ou seja, tanto faz se é onde foi praticada a ação ou omissão ou com relação a onde se produziu o resultado. A ideia aqui diz respeito à territorialidade, se aplica ou não a lei brasileira aos fatos praticados no exterior, tá certo?
Então não marque bobeira nessa situação. Tem uma forma de você lembrar, eu não sou muito de usar isso, mas eu acho que nesse caso ajuda bastante, que é você escrever luta, né? Para você lembrar, luta, lugar, ubiquidade, tempo, ação ou omissão. Então, luta, L de lugar, U de ubiquidade, T de tempo e A de atividade. Assim você não confunde na hora da prova porque é muita informação. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora sobre o artigo 13, que vai trazer as questões relacionadas à causalidade. Ou seja, o nexo de causalidade entre a ação, a omissão e o resultado. O que determina o liame? A ligação entre o que o agente fez tem a ver com o resultado? Por mais reprovável que seja, tem a ver com o que aconteceu e se busca punir? E aí o artigo 13 vai falar o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se a causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. E o parágrafo 1º diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou, e a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e se, com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Entenda bem uma coisa: quando surgir uma situação na qual o agente criminoso, que não tinha intenção, ele assume a situação de garante, ou seja, o indivíduo aceita ficar com o filho do vizinho, ou num caso que lamentavelmente a mídia veiculou há algum tempo, onde a empregada doméstica deixou o filho ou a filha, não lembro, era uma criança, com a patroa, e a patroa não observou a criança chegando perto da sacada, a criança debruçou, acabou caindo e veio a óbito. É claro que aquela mulher não queria que isso acontecesse. É claro que ninguém queria, ela não agiu de forma alguma, mas ela poderia ter sido diligente, responsável, tomado os cuidados necessários para impedir aquele resultado. Ok? Então isso é muito importante. Você saber que mesmo a pessoa não tendo a intenção, ela, na verdade, poderia ter evitado. Então veja, o que o parágrafo 2º vai trazer: quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é, por exemplo, os pais. Os pais têm por lei obrigação de vigilância. Uma outra situação que nós podemos ver e claramente poderá cair na sua prova, falando dos guarda-vidas ou salva-vidas. A pessoa está ali, se eu estiver na praia, se eu estiver na piscina, eu posso socorrer alguém em situação de afogamento. Mas se eu não estiver distraído e não verificar que está tendo afogamento, a lei não pode exigir de mim, diferente de quem está ali para isso. Então muitas vezes você está ali no clube, na piscina, com muita gente, principalmente no verão, e você olha ali, o salva-vidas olhando no celular, batendo papo, distraído, e não olha. Para uma criança afogar, por exemplo, é rápido. Se acontecer isso e ele estiver distraído, é claro que ele não queria, é claro que ele não colocou a mão na criança para que ela se afogasse, mas ele estava ali para fazer justamente a prevenção e evitar que isso ocorresse. Então ele vai responder criminalmente? Sim. É isso que o artigo 13 está nos trazendo, tá? Então quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, que é o que nós falamos, com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. É alguém que, por exemplo, sem pensar em nada, deixa produtos ali que possam gerar escorregões, colocar alguma situação de risco ali, onde tem crianças, onde tem idosos, tá certo? Uma outra situação que eu quero falar com vocês também é
da diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente. Por quê? Vejam bem esses elementos. O dolo ou dolo, você que escolhe como você queira falar, o dolo ou dolo, ele manifesta a inequívoca intenção do agente criminoso em praticar o resultado. Ele age de determinada forma para resultado X. Não tem essa. Não foi sem querer querendo, como dizia o Chaves. Não. Fez para acontecer. Eu disparei a arma para matar. Eu estava dirigindo e joguei o carro em cima de determinada pessoa para matar. Ok? É essa a situação. Só que existem situações onde o dolo, ele não é o dolo direto, como a doutrina diz, que é o dolo puro, o dolão. Mas é chamado de dolo eventual. E a doutrina define o dolo eventual da seguinte forma. O dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Muito importante, o agente não quer o resultado. Então, veja bem a diferença. O dolo, o dolão, o dolo direto, ele age para produzir o resultado. Ele quer o resultado. Ele age para produzir aquele resultado que ele quer. No dolo eventual, ele não quer o resultado, mas dane-se. Dane-se. Eu não quero que aconteça, mas se acontecer, tanto faz. Eu vou dar um exemplo básico, clássico, e é o que acontece no dia a dia, tá? Não é um exemplo teratológico. Eu que sou advogado criminalista, há quase 20 anos eu posso dizer para você, fazendo júri, cada vez mais casos de tribunal do júri acontece nesse sentido. Acidente automobilístico com resultado morte de pessoa embriagada. Pessoa que tinha feito uso de álcool ou de alguma substância, como cocaína, maconha ou qualquer outra substância entorpecente. E isso é muito, eu tenho certeza que você que está me assistindo já praticou isso. Ou se não praticou, alguém muito próximo de você, que é o quê? Tomar um copo de cerveja ou 2. Não importa, uma garrafa de cerveja. E tem gente que bebe e fica normal. Eu conheço gente que bebe e fica ok. Você fala, Oscar, mas eu bebo e fico ótimo, dirijo normalmente. Mas a lei proíbe, porque a rigor o álcool reduz a capacidade de reflexo, o álcool reduz o discernimento, o álcool causa vários efeitos colaterais que não combinam, não condizem com alguém que vai conduzir um veículo automotor. E aí o 302 do Código de Trânsito Brasileiro, olha que interessante. O Código de Trânsito Brasileiro traz uma figura do homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é uma pena leve. Tá? Artigo 302 do CTB fala sobre o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas, se comprovado que a pessoa bebeu e em decorrência disso, ela não teve a capacidade de discernir alguém atravessando a rua, ou um motoqueiro fazendo uma conversão ainda que errada, enfim, toda e qualquer atitude que poderia ter sido evitada caso ele tivesse com suas faculdades mentais, com o seu reflexo em ordem, o que não é possível com o álcool. Ele responde pelo dolo na modalidade de dolo eventual. Porque tem se entendido que a pessoa, quando bebe, ela já sabe que pode acontecer alguma coisa porque o álcool causa aqueles efeitos, percebe? Oscar, isso faz muita diferença? Mas muito grande. Eu diria para vocês que isso define a vida da pessoa. Por quê? Porque lá na frente, no processo penal, nós verificaremos isso, mas eu quero te falar. O crime culposo, mesmo que seja homicídio, será julgado pelo juízo comum, pelo juiz togado, pelo juiz singular, ou seja, pelo juiz José da Silva, João da Silva, que prestou concurso, foi nomeado, foi investido no cargo e a ele chegou o seu processo, ele vai te julgar. O dolo eventual, mesmo não sendo o dolão, mas na modalidade eventual, ou seja,
ligou o dane-se, para não falar outra palavra que o YouTube vai travar aqui, o que ele vai fazer? Crimes dolosos contra a vida, competência do tribunal, do júri. Olha a diferença que dá. Então, se você tomar um pouquinho de cerveja e acontecer um acidente, provavelmente você vai para o júri. E aí, meu amigo, essa pessoa aí vai ser julgada por 7 pessoas do povo, pelo conselho de sentença, por 7 pessoas que assistem Datena, que assistem programas à tarde, programas que falam, onde estão as autoridades? Fulano bebeu, temos que fazer justiça. O que eu quero dizer? Não vai ser um olhar técnico, vai ser um olhar do povo, porque a Constituição Federal deu esse poder. Então, entende? O dolo eventual muda totalmente essa figura. Então, vamos lá. Dolo direto, eu quero resultado, eu, agente criminoso, faço ação para produzir resultado. O dolo eventual, eu, agente criminoso, não quero resultado, mas ligo o dane-se. Culpa. A culpa, não quero resultado, mas agi com negligência, imperícia ou imprudência. É a inobservância das cautelas, tá certo? Eu não fui diligente. E tem também a culpa consciente. A culpa consciente e o dolo eventual fica muito coladinho ali, a separação ela é muito fina. A linha é tênue entre o dolo eventual e a culpa consciente. Porque no dolo eventual eu não quero produzir o resultado, mas dane-se. Na culpa consciente, o agente não quer o resultado e acredita sinceramente que não vai ocorrer. Nesse, ele fala, se acontecer, aconteceu. No outro, fala, não vai acontecer. Vamos dar um exemplo. Você sabe que o seu Fusca, ano 67, que nunca passou por uma revisão, não é aqueles Fuscas relíquia, aqueles que estão valendo ouro, aqueles Fuscão brilhante, que cheira aquele cheiro de tapeçaria ainda, que todo mundo quer comprar a placa preta. Estou falando daquele Fusca mesmo, que já carregou algumas gerações de pessoas, que inclusive nem estão mais aqui. Fuscão, podrão. Não tem mais freio de mão. E você para numa rua extremamente íngreme, uma descidona na sua cidade. E você tem costume sempre de colocar virado para a guia, para a calçada e colocar um calço ali, um tijolinho, alguma coisa. Veja, é claro que você não quer que desça e atropele alguém. E na verdade, como você faz aquilo há muito tempo, você fala, não vai acontecer. Olha, cuidado, não vai. Imagina, eu faço isso há muito tempo. Não vai acontecer. Mas infelizmente vem uma chuva, as enxurradas descem, acabam empurrando o Fusca passa por cima do calço e ele acaba descendo, atinge alguém e mata. Percebe a diferença? A questão é muito subjetiva, mas quem vai definir isso é o juiz no caso concreto. Se a pessoa realmente estava nem aí, ou se a pessoa falou, não, faço isso há muito tempo, não vai acontecer. Tá certo? Muito bem. Oscar, isso é importante? Não, isso é importantíssimo, é vital que você saiba a diferença entre o dolo direto, dolo eventual, culpa consciente e a culpa, ok? Quero dar um último exemplo aqui de um caso que eu atuei há alguns anos, que era um caso onde uma empresa de entretenimentos fazia bungee jump, né, que é aquele elasticão onde as pessoas se jogam num local muito alto e fazem assim o balanço e voltam, né? E por algum motivo não foi medida a corda nessa situação lamentável e eu me recordo que quando o rapaz desceu, acabou batendo no chão e morreu na hora. E aí a questão é a seguinte, foi uma negligência porque eles realmente deveriam estar fazendo essa inspeção da corda, do elástico, rotineiramente, e aí é uma culpa, mas é uma culpa consciente, né? Ou seja, a pessoa realmente acredita que não fazendo sempre, como está sempre certo, não precisa. Não fiz por mal, pelo amor de Deus, acabou com a minha vida também, não é assim? Ou é o dolo eventual. E aí nós vamos aqui no artigo 13, que eu acabei de ver com vocês, e vai falar justamente por isso. Parágrafo 2º, artigo A.
tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Ou seja, quando a pessoa abre uma empresa desse tipo, ela responde a exigências administrativas junto à prefeitura, aos órgãos responsáveis, para mostrar que ela tem condições para verificar os equipamentos, que ela sabe manusear, que ela vai fazer inspeção e tudo mais. Ok? Então, nesse caso aí, houve uma denúncia do Ministério Público pelo dolo, no Tribunal do Júri, tá? Mais adiante conseguimos fazer a desclassificação e respondeu sim, mas respondeu pela modalidade culposa, mas a princípio já estava a caminho do plenário do júri para ser julgado por 7 jurados, beleza? Vamos seguir aqui. Vamos falar agora da tentativa. Veja, acabamos de falar aqui sobre a consumação e a tentativa, né? A consumação é quando todos os elementos do tipo penal estão presentes. E para isso, eu quero falar com você sobre o chamado iter criminis. O iter criminis ou o caminho do crime. Veja, o iter criminis é esse caminho do crime, essa linha. Deixa eu tentar aqui centralizar, né? Não tenho muita noção. O iter criminis, agora alinhei. O iter criminis é essa linha entre a cogitação e o resultado. Vamos pensar o seguinte: eu quero praticar um roubo e eu começo ali a cogitar. Eu faço reuniões, eu estou programando de eu e mais algumas pessoas invadirmos um banco ou uma empresa e lá praticarmos um roubo dos malotes de dinheiro ou do ouro, das joias raras, seja lá do que for. Se nessa fase nós formos surpreendidos a crime, não. Então o iter criminis vai trazer ali o caminho, a cogitação, os atos preparatórios, o início da execução e a consumação. A cogitação, os atos preparatórios, o início da execução e a consumação. Veja, até o início da execução não é punível. Recentemente surgiu uma questão muito polêmica que está em alta, você só escuta isso falando, sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, supostamente praticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores, né, no dia 8 de janeiro de 2024. Não, 23. 2023, muito bem. 8 de janeiro. 8 de janeiro, famoso. E aí, o que mais se fala? Ninguém tentou dar um golpe. Ninguém tentou fazer nada. Veja bem, há crimes onde a própria conduta de engendrar a situação, preparar ali, já consuma. Ok? Então há crimes que não há tentativa. Fora isso, os atos executórios eles devem ser iniciados e somente se forem interrompidos por vontade alheia ao agente criminoso, será punido. No sentido, o artigo 14 vai falar o seguinte: o crime é consumado, inciso 1º, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Até aqui, ok. Né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ou seja, eu subtraí, tirei da posse do detentor da coisa, do objeto, está consumado. Ah, mas conseguiram me pegar 2 quarteirões depois. Tem problema. Mérito da polícia, azar o seu, agente criminoso. Mas você consumou. Houve a inversão da posse, beleza? Quando fala subtrair para si ou para outro, eu subtraí, saí com o negócio, tirei da posse do detentor, está consumado. Fechou? Muito bem. Uma outra situação, se ele, quando falou, perdeu no roubo, perdeu, passa aqui o relógio, alguém surge e fala, perdeu polícia, ele solta. Veja, ele só não chegou a levar o relógio ou qualquer outra coisa que ele tenha solicitado mediante violência ou grave ameaça porque apareceu um policial.
ou porque aconteceu qualquer outra situação que não estava previsto, mas a vontade dele era levar. Percebe a situação? Então há uma interrupção que o agente criminoso não sabia, isso que é tentativa. Por ele continuaria. Quem interrompeu foi algum fator externo. E aí, o inciso segundo vai falar: o crime é tentado quando iniciada a execução. Grava isso. Acabei de falar que a cogitação não pune, os atos preparatórios não pune, iniciada a execução, pune. Se chegar no resultado, consumado. Se não chegar por motivos alheios à vontade do agente, tentado. Então, tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Então, isso é de extrema importância. Por quê? Porque o enunciado da sua prova vai trazer ali, provavelmente, uma situação concreta na qual vai mostrar que o agente criminoso, já iniciado o ato que caracteriza como crime pelo Código Penal, houve uma interrupção externa, de qualquer forma que seja. Então, nesse caso, é um crime tentado. Mas fique atento a crimes que se consumam de forma imediata. Ok? Mais adiante nós vamos ver no crimes em espécie, por exemplo, o crime de concussão, do artigo 316 do Código Penal. Vai falar o quê? Exigir. O funcionário público vai lá e exige alguma vantagem para ele fazer ou deixar de fazer algo em proveito próprio. Nem que ele não receba o que ele exigiu, só dele exigir já caracterizou o crime. Ok? Ou na corrupção ativa, do 333 do Código Penal. O particular vai lá e oferece um dinheiro para o policial não aplicar a multa. Mesmo que o policial não aceite, mesmo que o dinheiro não saia do bolso, o crime se consuma só com o oferecimento da vantagem. Nesses crimes, chamados de crimes formais, não precisa nenhum resultado. Praticou o ato, já era, beleza? Então acabamos de ver aqui o que é um crime consumado, o que é um crime tentado, e agora nós vamos falar sobre outro ponto importante, que é a desistência voluntária, e vamos falar também do arrependimento eficaz. Aqui nós vamos também ter que fazer um paradoxo, um paralelo, para você entender ambos os institutos. Mas o primeiro deles que nós falaremos é sobre a desistência voluntária. Diz o seguinte, o Código Penal no artigo 15, o agente que voluntariamente, ou seja, não teve nenhum fator externo, o próprio agente criminoso falou, parei. Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Roubo. O agente criminoso chega e ele solicita, mediante violência, fala assim, passa o dinheiro. Veja, nesse caso, ele pega o relógio, ou pega o dinheiro, pega o bem, e quando ele está indo, ele resolve devolver. Fala, não vou levar não. Deus tocou no meu coração. E deixa quieto isso daí. Oscar, ele chegou a praticar? Ele chegou. Ele chegou. Por quê? Porque ele chegou a tirar da mão da pessoa, mas ele desistiu de se assenhorar do bem. O assenhoramento, ou seja, não ficou para ele. Eu estou usando um termo que a doutrina usa, o assenhoramento. Tá? Então o assenhoramento não rolou. Então o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, né? Tá aqui o dinheiro, viu, minha senhora? Deixa quieto. Só responde pelos atos praticados. Ou seja, nesse caso, querendo ou não, se a polícia prendê-lo nesse momento, ele vai responder por ter, evidentemente, feito o roubo, mesmo que sem o resultado. Vai entrar na forma tentada, ou vai entrar no constrangimento ilegal, alguma coisa assim, tá? Conforme o juiz entenda na situação. Mas ele desistiu voluntariamente, o próprio agente desiste. Já o artigo 16 vai falar do arrependimento posterior, vai falar o seguinte, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, isso é um requisito. Só pode se falar em arrependimento posterior, ou seja, que vai ser uma benesse para o acusado, que depois que pratica o crime se arrepende para amenizar,
se não teve violência ou grave ameaça. Então aqui a gente já exclui o roubo, nós já excluímos o homicídio, nós excluímos vários crimes aqui, tá certo? E quando nós falamos violência ou grave ameaça, nós estamos falando de violência ou grave ameaça à pessoa. Se for um crime no sentido violento de ter destruído os obstáculos, quebrado a porta, estourado a porta de aço, entrado com caminhonete, estourado os vidros para fazer o carregamento do material, não é violência ou grave ameaça, muito embora tenha causado um prejuízo enorme, mas a violência ou grave ameaça diz respeito à pessoa. Então, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano, né? Não é só pedir desculpa, né? Tem que chegar lá e falar, olha, me perdoa, tá aqui, o seu prejuízo está reparado. Ou restituída a coisa, lembra que eu acabei de falar? Tá aqui, minha senhora. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. É uma pena significativa. Seria o caso aqui, por exemplo, da pessoa que rouba, aliás, que furta, né? Porque o roubo ele tem violência ou grave ameaça. A pessoa que furta, pratica a subtração sem violência alguma. E é oferecida a denúncia pelo Ministério Público e quando está para ser recebida pelo juiz, é informado pelo advogado dele que ele restituiu a coisa, devolveu voluntariamente para quem tinha sido vítima, quem perdeu o relógio, quem perdeu o veículo, ou ele pagou em dinheiro, ou ainda que a pessoa não tenha aceitado receber, porque eu já vi casos assim na atuação da advocacia, e aí a pessoa faz o quê? Com base no Código Civil, no artigo 335 do Código Civil, vai lá e faz uma consignação em pagamento, que uma das hipóteses é quando o credor não quer receber. Aí a pessoa vai lá e fala, não, eu não quero ficar com esse dinheiro, eu pratiquei um crime, eu vou restituir, tá aqui, ó, já que você não quer, eu tô depositando em juízo, tô entrando na justiça e comprova. Se isso for feito antes da denúncia ou da queixa, sim, aí nesse caso o juiz vai reduzir de 1 a 2/3. Quanto, Oscar? Quanto o juiz quiser. Então veja a diferença. Na primeira, o agente começa os atos executórios. Até porque antes disso nós já falamos que não é punido. E ele voluntariamente fala, deixa pra lá. Deixa pra lá. Ou se ele, por exemplo, evita que o resultado se produza. Agente criminoso vai lá e envenena a vítima. Quando a vítima cai no chão, começa a estribuchar e espumar, e ele vê que realmente o negócio vai ficar louco, que o negócio vai ficar complicado, que vai dar ruim, ele fala, o que eu fiz? Pega a vítima que ele mesmo envenenou, coloca no carro e consegue salvar a vida da vítima. É claro que ninguém vai falar, olha, você vai receber uma honra ao mérito. Não, a pessoa tentou envenenar, não morreu porque ele socorreu, mas o que ele fez, ele vai responder. Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir ou impede que o resultado se produza. Nesse exemplo que eu estou falando, seria um caso de arrependimento eficaz. Ou seja, eu fiz, mas eu estou impedindo que aconteça porque eu me arrependi. Oscar, e se ele socorre, leva para o hospital e essa pessoa, mesmo depois de receber o socorro, morre? Pau! Se ferrou. Não produz efeito. A lei é clara que o arrependimento tem que ser eficaz, tem que dar certo. Quer consertar? Pode consertar, mas torça para dar certo. Se der errado, não se beneficia pela benesse do arrependimento eficaz, ok? E no arrependimento posterior, após a pessoa, nos crimes sem violência ou grave ameaça, ele acaba restituindo o valor ou restituindo o próprio bem. Beleza? Muito bem. Nós já vimos aqui a definição, né, do crime doloso. Falei para vocês anteriormente, né, que quando a gente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo, do artigo 18, ou quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, que é os incisos do artigo 18. Muito bem. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem ligados, tá? É sobre as excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude, elas são importantíssimas. Estão a partir do artigo 23 do Código Penal. E eu vou ler com vocês. Não há crime quando a gente pratica o fato
em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Oscar, isso cai bastante? Não, isso despenca, isso chove, isso tem enxurrada. Cai na primeira fase, na segunda fase, então, para quem vai fazer penal, já pode se habituar com isso muito. Sempre cai, tá? Quando eu prestei na minha segunda fase de penal, caiu. E isso é muito importante, você saber quando e com a gente, mesmo praticando o ato, ele deixa de responder por ele quando nessas circunstâncias for verificado. Então a primeira dela, em estado de necessidade. Imaginemos, por exemplo, que uma pessoa que está se afogando acaba sendo, muitas vezes, na hora que o salva-vidas vai buscá-la, e para que ela não agarre no salva-vidas e afundem ambos e ambos morram afogados, o salva-vida enche ela de porrada, né, até para se esquivar. Isso é uma coisa que acontece. Quebra os dentes dela, machuca ela, acaba quase que matando ela aí, não por afogamento, mas por espancamento, mas acaba salvando a vida dela. Veja, é uma situação de estado de necessidade. É uma situação onde pondera-se, coloca na balança qual bem jurídico é mais importante e qual se busca salvar. A segunda mais utilizada, a legítima defesa. E nós vamos ver no artigo 25 logo mais o que é a legítima defesa. A legítima defesa, vamos lá. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outra. Então vamos lá. Quem usa, primeiro, moderadamente. Isso daqui é um tema sempre sensível. Quantos disparos é necessário? A lei não fala. Vai ter que ver no caso concreto se com um tiro você já parava o agente criminoso ou se você precisava realmente descarregar o revólver com 6 disparos. Porque a linha é muito tênue entre você repelir o agressor e você se tornar o agente criminoso. Não é raro muitas pessoas que querem proteger suas famílias acabarem sendo indiciadas e responderem por homicídio doloso, porque ao invés de usar só o necessário para impedir que se fosse vítima, se torna ele o agressor. E Oscar, como que vai fazer? É muito difícil na parte, imagina na hora... Não é um filme, né? O filme que dá tempo do agente ir, pega o revólver, e cai. Isso daí é uma coisa que não existe na prática, tá certo? Na prática você tem 3 segundos para pensar se você saca de uma arma de fogo, protege a família, protege você, mata a pessoa, você não sabe... É muito difícil. A não ser que você seja um policial e já esteja treinado para isso, é muito difícil. E aí é o seguinte, primeiro vai ter que ter moderação, e aí só o caso concreto vai ser. Né? Eu me lembro no tribunal do júri que eu fiz há mais ou menos 15 anos atrás, marcou muito minha vida, porque a vítima estava tomando marretadas na cabeça. Marretadas não, é um pedaço de resto de construção de ferro e era um idoso. Por quê? Porque o agressor, que por sinal era o seu filho, descobriu uma outra família que ele tinha, outros filhos, ficou louco da vida, começou a agredir, querendo matar a outra mulher e a criança, e ele tentando impedir, né, apesar de idoso, e o filho mais forte batendo na cabeça dele, arrebentou a cabeça dele, e ele num ato de desespero pegou uma faca em cima da cozinha e com um único golpe deu e pegou no coração e o rapaz morreu imediatamente. Um caso muito, muito, muito triste. E eu lembro que eles foram para o plenário do júri e lá foram absolvidos a pedido do próprio Ministério Público. Não foram nem para a defesa. O Ministério Público pediu absolvição porque entendeu que apesar de um caso trágico, repugnante, o pai matar o filho porque o filho estava batendo no pai porque descobriu uma família... num relacionamento extraconjugal, o fato é, foi proporcional? Foi. Para quem está tomando uma marretada na cabeça e a qualquer momento pode morrer, o que você alcançar ali e fizer para parar, então na verdade ele não queria matar. Eu lembro que ele falava no depoimento dele, ele chorava muito, ele falava, matei meu filho, era meu companheiro, é que na hora ali eu não sabia como fazer ele parar, ele estava fora de si, a primeira coisa que eu alcancei foi a faca e o primeiro golpe, infelizmente, pegou no coração. Então veja, a legítima defesa é moderação para fazer repelir
ato injusto, ou seja, se a pessoa que está alegando ter agido em legítima defesa deu causa à situação, ou seja, você vai dar um tapa na cara de alguém dentro do bar, durante o jogo de sinuca, para que ele haja contra você armado e aí você possa matá-lo. Não. Então usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, ou seja, a agressão tem que ser injusta, não pode ser provocada. Atual ou iminente, tem que ser na hora ali. O cara tá em cima de você, o cara tá com uma faca, o cara tá te batendo, tem que ser uma situação acontecendo. Se você consegue se esquivar, corre para sua casa, como acontece bastante. Pega uma arma de fogo ou uma faca e volta, já não é atual. Tá certo? Não é aquele momento. Você voltou no veneno, você voltou com raiva. Pelo contrário, você vai responder por homicídio, você agente criminoso, vai responder por homicídio, tá? Qualificado pela vingança, por motivo torpe. Então veja, você sai de vítima num segundo e se torna um homicida que vai responder por homicídio qualificado. Difícil, né? Então veja, moderadamente, meios necessários, injusta agressão, atual e iminente, a direito seu ou de outrem. Pode ser que você faça isso para se defender, ou você está vendo ali quando a pessoa vai efetuar o disparo, o golpe contra a cabeça de alguém indefeso, que não tenha como se defender, você não vê outra saída a não ser ou jogar a faca, ou fazer parar com a faca, ou com o que tiver à mão, ou mesmo uma arma de fogo com um disparo. Abre aspas. Disparo de arma de fogo, por menor que seja o calibre, dificilmente não para. Eu sou atirador esportivo, faço uso esportivo de arma de fogo, a gente tem já um costume de uma prática, né, uma experiência na vida profissional, e eu posso dizer para vocês, esse negócio de stopping power, de poder de parada, é difícil a pessoa tomar um disparo de arma de fogo, por menor que seja o calibre, e não sentir. Pode acontecer? Pode. Já vi acontecer? Já, mas não é a regra, ok? Normalmente um disparo é suficiente, sim, para cambalear qualquer pessoa. Nós não estamos num filme. Então, vamos ver aqui a próxima excludente de estudo. Nós já vimos o estado de necessidade, vimos a legítima defesa e agora nós vamos ver o estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal, como o próprio nome diz, é algo que a lei impõe ao agente. Tá? Nós podemos lembrar sempre, não somente, mas sempre dos policiais. Eles têm dever de agir. Se eu estiver armado, com porte, sendo um civil, uma pessoa normal, que tem um porte de arma, eu não sou obrigado, só porque eu estou armado, estando numa padaria, no supermercado, caso eu verifique ali um assalto, um roubo em andamento, a agir. O policial, ele é obrigado, mesmo que ele não esteja em serviço. Então é a lei que impõe ao policial essa obrigação. Então, se ele agir em estrito cumprimento do dever legal, ele não responde criminalmente. Ou no exercício regular de direito. E o exemplo mais clássico que a doutrina dá, que eu sempre dou nas aulas, que você vai ouvir de outros professores, é o caso da agressão praticada nos esportes, né, nas lutas, no MMA, no Ultimate Fighter, ou seja, os caras saem de lá sangrando. Existe ali uma flagrante lesão corporal, né, eles se arrebentam, alguns chegam a desmaiar ali, ficar inconsciente, mas existe ali uma regulamentação. É claro que isso tem que ser regulamentado. Se forem, por exemplo, ringues clandestinos, isso daí não pode, tá? A lei não permite. Mas quando for devidamente regulamentado, for um esporte, for uma atividade desportiva, nesse caso entra no exercício regular de direito. Um outro exemplo também clássico, mas é importante que você saiba, é quando há, por exemplo, a perfuração da orelha das crianças, né? As meninas normalmente cedo já perfuram a orelha. É uma lesão corporal? Sim, não deixa de ser. Mudou a característica do corpo, né? Ou, por exemplo, uma incisão feita por um médico, quando ele encosta o bisturi na pele e abre, aquilo é uma lesão corporal? A rigor é. Mas você está autorizando ele e ele está autorizado pela lei porque ele é formado para isso. Tá? Então a lei autoriza que seja feita assim nesses casos sem que responda. Oscar, mas houve uma lesão corporal. Mas, meu Deus do céu, a situação ela é amparada por lei. Ok? Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. São 4
as excludentes de ilicitude. A chance de cair é enorme, fica ligado. Vamos terminar por aqui. Próximo bloco a gente continua, parte geral, e depois já vamos para a parte especial, falar dos principais crimes que provavelmente vai cair na sua prova, beleza? Valeu!